E cumprimento a todos vocês que aceitaram o desafio de participar, né, dessa escola virtual de inverno aí do GEPAD durante um mês inteiro de atividades, né, uma maratona intensa de atividade, diálogo. Então, um segundinho que eu vou colocar ela aqui em apresentação. Ok. Então, pessoal, olha que desafio fazer uma apresentação sobre pecuária sustentável, depois de termos as apresentações iniciais, né, com o professor Sérgio Schneider na primeira noite, sobre sustentabilidade. Posteriormente, a gente teve as palestras do professor Paulo Nidli, da professora Camila e do professor Maico. A professora Camila acabou focando, o enfoque dela foi muito na ação do Estado, né, no movimento das pessoas. E a gente teve aí, de forma mais intensa, 2 aulas, especialmente dos colegas Paulo e Maico, que focaram bastante nas questões relacionadas ao consumo da carne e à pecuária. Pois bem, e aí entra a questão que talvez muitos tenham se feito quando viram na programação do evento, uma noite para a gente falar de pecuária sustentável, né? Mas talvez antes de eu iniciar as provocações, porque eu quero aqui hoje convidá-los a terem um olhar diferente, que vocês deixem fora dessa aula qualquer preconceito, estereótipo, e a gente consiga fazer um diálogo maduro, saudável, para pensar esse tema durante as 2 próximas horas que a gente vai estar aqui dialogando. Pois bem, eu acho que tem um elemento que é importante eu esclarecer para vocês antes de adentrar nos temas da aula, que é com relação a um pouco da minha trajetória. Tem uma informação inicial que eu considero importante, que eu sou de origem rural, eu sou filha de um agricultor familiar do Rio Grande do Sul, apesar de hoje estar no Paraná, que também tem bastante agricultura familiar, isso influenciou consideravelmente muitas das minhas escolhas profissionais e acadêmicas com relação à pesquisa. Então, como bem apresentado pela Potira, eu fiz mestrado e doutorado no pós-graduação em desenvolvimento rural, mas também sou formada em zootecnia, onde foi o início das minhas atividades com pecuária, mas sempre voltada a olhar as pessoas e não necessariamente somente os animais. Então, eu comecei a estudar a pecuária estudando a sucessão na pecuária. Disso, houve frutos de estudos mostrando essa análise da sucessão, tanto na agricultura familiar como na pecuária familiar, quais as distinções entre eles, e alguns dos resultados, inclusive, apontam que a pecuária é uma das atividades que a gente ainda encontra sucessão. Eu vou, depois da aula, disponibilizar para vocês uma lista de material adicional em que algumas referências, das quais eu vou mencionar aqui no decorrer da aula, vão constar nesse documento. Pois bem, depois eu fiz um mestrado no PGDR e fui estudar a vulnerabilidade na pecuária, que é entender quais são os fatores e as situações que causam vulnerabilidade para os pecuaristas. Utilizei para isso especialmente, né, a abordagem do Frank Ellis, dos meios de vida, e também do Amartya Sen, das capacitações. No doutorado, eu então me aventurei identificando que uma das principais vulnerabilidades dos produtores, dos pecuaristas, eram os mercados. Eu fui estudar os mercados da pecuária familiar, que é uma categoria familiar de produção rural, da qual nós vamos tratar na sequência da aula. Depois fiz 2 pós-doutorados, também tratando desse tema, além de ter a oportunidade, o privilégio de ser contemplada com uma bolsa de intercâmbio durante o doutorado, da qual eu tive muita sorte, eu diria, de encontrar 2 orientadores de sanduíche maravilhosos, que é o Jean-François Tourrin, da França, do CIRA, e a Flamínia Ventura, da Universidade de Perugia, em Perugia, na Itália, os quais me proporcionaram visitar e conhecer muitas experiências de pecuária em propriedades rurais. Então, eu vou estar trazendo aqui várias dessas informações, um pouco dessa trajetória, elementos, claro, atuais desse contexto, e também para mostrar para vocês que, bom, tudo que eu estou apresentando aqui são longos, pelo menos 10 anos de estudos em cima do tema da pecuária. Pois bem, como é que a gente vai pensar, então, sustentabilidade? Como é que a gente conecta? Eu diria que essa é a questão central da nossa aula de hoje, é como conectar sustentabilidade e a pecuária.
Se a gente, quando fala, pensa em sustentabilidade ou encontra cartazes, divulgação de evento de sustentabilidade, a gente vê aquele colorido de frutas, verduras, legumes, mas a gente pouco vê produtos de origem animal, como queijo, carne, leite. E bom, será que a sustentabilidade será que a pecuária está fora desse processo? E aí eu vou retomar de novo vários dos argumentos e dos elementos que os outros professores já trouxeram até esse momento na aula. E aí é onde vai centrar boa parte da minha provocação ao longo desta aula. No quanto essa pecuária, e a gente vai entender melhor o que é essa pecuária na sequência, o quanto essa pecuária ela é generalizada e demonizada. E a gente não olha com atenção, para essa diversidade da pecuária. Então, deixa eu seguir aqui. E aí eu vou retomar um dado já apresentado pelos nossos colegas, tá? Que é o Paulo e o Maicon, e que apresentaram e já sinalizam uma tendência do aumento que a gente tem, um crescimento do número de pessoas vegetarianas, né? Vegetarianas, enfim, todas aquelas denominações. Mas aí eu vou destacar aqui para vocês que mais do que esse aumento do número de pessoas vegetarianas e do número de brasileiros interessados especialmente em reduzir o consumo de carne, eu quero dar ênfase a esse terceiro dado, a essa terceira informação coletada nessa mesma pesquisa, que diz o seguinte, que 73% dos brasileiros se sentem mal informados sobre como é produzida a carne que eles consomem. Então, aqui há um grande gargalo e há também um grande potencial para a gente fazer esse diálogo. Como é que a gente vai pensar, como é que a gente tem que reconhecer a limitação, a limitação de informação no momento da gente fazer a nossa escolha de consumo de carne, né? Então, boa parte dos consumidores sinalizam que eles se sentem mal informados para consumir carne. Disso vai derivar uma série de pesquisas que vão mostrar o quê? Um pouco do que está sistematizado nessa imagem aqui. Que a gente tem uma imagem que mostra o quê? Mostra o quanto um pedaço de carne, o equivalente a 220 gramas de carne, podem estar consumindo durante a sua produção em emissões para a atmosfera, principalmente de CO2, quanto consumo de grãos, quanto de floresta desmatada, quanta água é consumida. Mas aí eu chamo a atenção para vocês no seguinte, é muito interessante que essa informação ela é produzida e vinculada por quê? Por uma empresa de suplementos nutricionais, por uma empresa alemã que tem um grande interesse em que as pessoas reduzam esse consumo de carne para fornecer outros nutrientes, outros elementos para a sua dieta. Então, aqui a gente tem uma das primeiras provocações, que é quem está produzindo e quem está gerando a informação com relação ao consumo de carne. E aí eu diria o seguinte, esse cálculo para essas 220 gramas de carne foi baseado em que carne? Que boi que foi baseado esse cálculo? Os bovinos criados em sistema intensivo lá nos Estados Unidos, que tem que ter 9 milímetros de camada de gordura para ir para o abate, para ser produzido o hambúrguer, ou nós estamos falando de um bovino que foi criado por um agricultor familiar no interior de Sergipe, ou no interior do Paraná, ou no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, que carne é essa? Com base em que foi calculado, foi feito esse cálculo? Eles até informam que buscaram dados da FAO e da ONU, mas eles não especificam quais são as fontes para a realização desses cálculos. Então, aí, nesse cenário, que também já foi muito apresentado pelos colegas, a gente vai ter uma série de produções acadêmicas, como essa aqui, apresentada pelas duas Jéssicas, né, Johnson e Afanzo, e também o Corgil, que são dados de uma pesquisa em que os três são importantes representantes da FAO, estão vinculados a uma das maiores organizações, né, das Nações Unidas para a Alimentação, e eles chegam à seguinte constatação, que o aumento da renda ele vai vir acompanhado do aumento do consumo de carnes e laticínios, óleos, sais e alimentos processados.
Ok, até aí nenhuma novidade, porque a gente sabe que a população aumentando a renda, ela muda o consumo. Um termômetro utilizado nos últimos anos aqui no Brasil com relação a essa mudança da renda é muito a diversidade de iogurtes que a gente, ou bebidas lácteas que a gente encontra nos supermercados, né? Essa diversidade, ela vai estar diretamente relacionada, né, à capacidade de renda e de consumo das pessoas. Agora, o que preocupa é quando um texto de pessoas que têm o carimbo e o renome de grandes instituições faz a afirmação como no segundo tópico, em que diz o seguinte: o aumento da demanda para transportar, armazenar e consumir os tipos de alimentos mais intensivos em recursos, principalmente laticínios e carnes, aumentará a contribuição com relação à degradação ambiental. Mas espera aí, que carne que elas estão falando? Como é que você coloca dentro de um mesmo pacote carnes? Como é que você pensa isso colocando todos esses elementos dentro de uma mesma embalagem? E aí vem a grande questão da nossa aula essa noite. Eu quero convidar vocês a pensar aqui, que carne é essa? Que carne é essa que a gente está falando? Que carne é essa que as pessoas, que os dados aí estão alarmando sobre a degradação ambiental, sobre o consumo de alimentos de origem animal? E que pecuárias são essas? De que pecuárias a gente está falando? E aí a grande questão, como é que a gente vai pensar dietas sustentáveis e será que elas são necessariamente dietas sem carnes? Porque comumente se encontra esse diálogo e esse discurso, e as imagens falam muito nesse sentido, quando a gente pensa sustentável e vê folhas verdes ou animais soltos, mas não se vê produtos de origem animal. Então, aqui é uma das primeiras pontos que eu espero retomar mais à frente com vocês, mas também quero ouvir um pouco do que vocês pensam sobre isso na sequência da nossa aula. E aí, a gente tem o seguinte cenário, tá? Essa foi uma breve introdução e nosso primeiro cenário aqui. O fato é que realmente a gente tem um aumento no número de pessoas que estão deixando de consumir carne. E eu não vejo isso como um problema, não é nenhum problema, é um fato real. Mas também a gente não pode esquecer que nunca a humanidade comeu tanta carne como ela consome hoje. E aí algumas das questões. E o produtor rural que está lá na ponta, qual é o lugar dele nesse cenário e nesse processo? E aí a grande questão, se a gente tem um crescimento do número de pessoas que estão deixando de consumir carne e produtos de origem animal, a gente permanece com um número crescente de pessoas que seguem consumindo carne. E a grande questão está nessas pessoas que seguem consumindo carne, assim como eu, que sigo consumindo carne. E a incógnita constante quando eu vou adquirir carne para o meu consumo ou produtos de origem animal. Onde é que eu vou adquirir? Como é que eu vou saber a fonte de confiança ou o sistema de produção desses animais ou dos derivados desses animais para o meu consumo? E aí, eu diria, e eu quero propor aqui, eu espero que ao fim dessa aula vocês consigam também visualizar que essa situação que não se pode dizer que é uma crise, porque se tem um crescente aumento de pessoas consumindo carne, mesmo com um aumento de pessoas deixando de consumir carne e alimentos de origem animal, a gente tem nisso uma grande oportunidade, que eu espero apresentar ela na sequência para vocês. E a grande questão é, que carne é essa que a gente vai estar conversando um pouco na aula hoje? E aí, vamos começar com o primeiro esclarecimento da nossa aula. Quando a gente fala em pecuária, o senso comum ou a linguagem comum a nível nacional é que a gente fala em pecuária, a primeira coisa que a gente pensa, pecuária são bovinos, né? Pecuária são bovinos. E não, pecuária não são bovinos. Pecuária é a criação de animais. Quando a gente usa o termo pecuária, inclusive em documentos formais, pecuária significa criação de animais, criação e tratamento de gado. E, novamente, vamos entrar num outro termo, o gado. Quando a gente fala em gado, a gente também pensa que gado é bovino, porque o senso comum utiliza essa linguagem. E ok, não estamos aqui para dizer que é certo ou errado, mas já que é uma aula para a gente se informar, se atualizar e adequar a linguagem ao longo da nossa aula aqui,
a proposta é que a gente esclareça esses termos essenciais, que pecuária significa a criação de animais, a criação de gado. E gado é o conjunto desses animais, que podem ser bovinos, podem ser ovinos, podem ser caprinos, pode ser a produção de mel, pode ser suínos, aves. Então, gado é o conjunto desses animais. Então, quando a gente se refere à pecuária, a gente está se referindo à criação de um conjunto de diferentes animais domésticos. E aí, eu proponho que a gente dialogue sempre pensando pecuárias, porque é um conjunto de atividades. E aí, ao me referir à pecuária, eu vou contar uma história de um grupo de pesquisa que derivou de dentro do GEPAD, né? Eu faço parte do GEPAD desde 2011 e quando eu ingressei no PGDR, pouco se falava ou pouco se estudava sobre a pecuária. Então, hoje, nessa noite, a gente ter no evento uma noite em que nós vamos dialogar única e exclusivamente sobre pecuária e pecuária sustentável, é um marco e é uma importante mudança no cenário quando a gente pensa os estudos rurais, porque por muito tempo o tema da pecuária ficou relegado a pensar o desmatamento, a pensar o lado obscuro ou negativo dessa atividade, sem a gente olhar isso com uma lupa um pouco mais detalhada e olhar que mais do que animais, a gente está falando de pessoas, porque há pessoas por trás dessas atividades. E quando eu me refiro a pessoas, eu trago aqui para vocês alguns dos resultados. Eu me refiro aqui apenas a um dos documentos produzidos pela FAO, mas a FAO tem vários documentos com relação ao tema da pecuária, em que eles vão demonstrar a importância dessa atividade, especialmente para a segurança alimentar da população. Há um estudo produzido em 2000, eu estava me referindo, esse estudo que foi produzido pela FAO também, referendado pela FAO, ele vai dizer que a gente tem hoje 70% das populações, 70% dos mais de 880 milhões de pobres no meio rural, eles dependem da pecuária. E quando eu me refiro à pecuária aqui, novamente, não é apenas bovinos, é suínos, é aves, é uma atividade, uma produção para o alto consumo. Então, esse estudo específico de 2019, também produzido no contexto da FAO, ele vai trazer alguns elementos que, quando a gente pensa sustentabilidade, a gente tem que sempre recordar. E aí eu trago ao diálogo, né, o que os trabalhos, principalmente do SACS, né, e a gente tem uma série de pesquisadores aí trabalhando com sustentabilidade, mas o SACS em especial, ele vai trazer as 6 dimensões da sustentabilidade e lembrar que sustentabilidade é pensar pessoas também, é pensar o social, é pensar o cultural, e por isso a pecuária, os sistemas de produção pecuária, eles são considerados, então, uma importante estratégia, tanto social, como econômica, como cultural, que está relacionado a assegurar a subsistência, né, e a preservar ecossistemas. Então, o que eu vou estar apresentando na sequência também é uma série de exemplos e casos do papel e da multifuncionalidade da pecuária, que a pecuária não se restringe apenas a fornecer alimentos. A pecuária, ela tem um papel ecossistêmico de conservação de solos, de pastagens, de água, mas claro, tudo isso se a gente fizer um manejo, um sistema de produção adequado. E aí, só retornando aqui, 2 aspectos muito marcantes e muito importantes quando a gente vai dialogar a pecuária, é a relação com a tradição com essa atividade, com valores culturais relacionados à atividade pecuária. E aí um pouco do panorama nacional quando a gente vai pensar então essa pecuária. Hoje no Brasil, segundo os últimos censos do agropecuário, né, dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais que nós temos no país, 48,8% deles tem pecuária ou criação de animais. Então, é um número bem expressivo, são mais de 2 milhões e 400 mil estabelecimentos rurais, e desses 2 milhões e 400 mil estabelecimentos rurais, 74,4% são de agricultura familiar. Então, quando a gente vai pensar pecuária, a gente não pode generalizar que a pecuária está apenas em grandes propriedades ou em grandes latifúndios. A pecuária, ela faz parte da renda, da atividade, do modo de vida específico de muitas formas familiares de produção. E aí eu estou me referindo a formas familiares de produção, que é a agricultura familiar, a pecuária familiar, os quilombolas, os pescadores, todas as categorias familiares hoje também reconhecidas
pelo governo federal, em especial nas políticas públicas, né? E aí um detalhamento, né? Hoje, quando a gente direciona um olhar especificamente à bovinocultura, o Brasil é o segundo maior rebanho mundial de animais, possui, né, o segundo maior rebanho. Mas quando a gente se refere a rebanho comercial, o Brasil tem o primeiro maior rebanho. Por que isso? Porque o maior rebanho de bovinos do mundo está na Índia. E na Índia, a vaca é sagrada, então ela não é abatida. Então não é contabilizado como rebanho dito comercial, né? Mesmo assim, o Brasil fica em segunda colocação. E quando a gente direciona esse olhar especificamente para a bovinocultura de leite, a gente tem 81% da atividade leiteira está em propriedades de agricultura familiar. E aí apresento também para vocês na sequência aí os dados de suínos e aves, suínos presentes em quase 60% dos estabelecimentos dos que têm pecuária, né? E a avicultura presente em mais do que o valor contabilizado, né, inicial pelo IBGE. São 2.800.000 estabelecimentos que têm aves. E aí a gente chega à imagem geral do que se tem da pecuária, ao que se associa à pecuária aqui no Brasil atualmente. E aqui eu quero convidá-los a repensar essa imagem, porque sim, a gente não vai fechar os olhos e a gente não pode negar que há desmatamento, que a gente tem uma pecuária sendo usada para ocupar áreas que não são próprias para pecuária, que a gente tem grilagem de terras, que a gente tem queimadas, mas eu quero convidá-los a pensar que a gente tem outras pecuárias, e não só essa pecuária, e que a imagem da pecuária no Brasil, ela está na forma como ela está sendo conduzida e caminhando, e aí eu chamo muita atenção, especialmente para grandes influencers aí, que estão deixando de consumir carne, sem fazer uma discussão madura de que carne é essa que eles estão deixando de consumir, a gente incorre nesse risco aqui, de gerar esse tipo de visão e de interpretação sobre a pecuária. E uma visão de uma pecuária em confinamento, de uma pecuária poluente e uma pecuária com alto grau de gordura, porque a carne comercializada, exportada, por exemplo, para os Estados Unidos, é uma carne que tem que ser altamente gorda, porque ela vai ser processada, moída e transformada em hambúrguer, né? Agora, diferente da carne que vai para os países do continente europeu, né? Que tem que ser uma carne de animais inteiros, sem castração, e que tem preferencialmente, né, sob pastagens e não nesses sistemas de produção. E aí, quando a gente vai pensar a atividade pecuária como um todo no Brasil, eu gerei esse gráfico também nos dados do IBGE, eu quero chamar a atenção de vocês para essas informações. Eu tenho aqui no gráfico o valor em porcentagem sobre o número de estabelecimentos rurais que a gente tem no Brasil e o número de estabelecimentos com pecuária em rosa. E o que eu destaco aqui para vocês, que hoje a gente tem 75,1% das propriedades rurais do Brasil tem até 50 hectares. Então, nós temos um Brasil rural que ainda é significativamente e majoritariamente, né, predominantemente, com propriedades de forma de familiares pequenas, né? E essa parcela do número de propriedades e estabelecimentos rurais no Brasil detém e produz 81,4% da atividade pecuária brasileira. E aqui a gente vai estar registrando nesse grupo também a avicultura, né, a suinocultura, que geram um volume nesses dados. E eu gerei adicionalmente também o número de estabelecimentos com pecuária e criação de animais por estado do Brasil. E chamo a atenção para vocês aqui, com destaque para a Bahia, né, em Minas Gerais, com os estados com o maior número de estabelecimentos com criação pecuária, né? Mas o que eu quero destacar é que todos os estabelecimentos, os estados do Brasil têm criação pecuária, apesar do Amapá aqui constar como se não houvesse, ele possui, né? Mas com um número bastante baixo, por isso no gráfico não ficou visível. Mas aí, quando eu direciono, se anteriormente eu tinha um gráfico bem distribuído com o número de estabelecimentos com pecuária, eu vou ter na sequência um gráfico com o número de estabelecimentos, o número de animais por região. E aí
Paraná ganha em destaque em quantidade de animais, e esse número é facilmente explicado pela forte presença de suinocultura e avicultura aqui entre as atividades, né? Mas aí seguido de São Paulo, Rio Grande do Sul, que também tem sistemas integrados como atividade. E aqui eu fiz uma comparação para a gente, para fomentar o nosso diálogo, que é uma correlação entre o número de estabelecimentos agropecuários, né, com bovinos especificamente, e o número de bovinos. E aí chama a atenção para Minas Gerais, né, que é o estado com maior número ainda de estabelecimentos com bovinos, e aí a bovinocultura de leite é uma das atividades mais marcantes que a gente tem naquele estado, e que detém 11% do rebanho, né, bovino do estado do Brasil, né? Enquanto no Mato Grosso do Sul, seguido, né, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são estados que também detêm uma parcela significativa do número de bovinos. E aí, quando eu me refiro a Mato Grosso do Sul, a gente vai ter o Pantanal também. E o Pantanal, como veremos na sequência, é uma das regiões que tem produzido uma carne sustentável, né? Tem procurado fazer uma pecuária sustentável. E aí, quando a gente faz esse olhar para a suinocultura, eu apresento aqui os dados do Gabriel Cereto. O Gabriel é estudante da agronomia aqui do campus, é meu orientado, e foi ele que gerou esses dados aqui que eu estou apresentando para vocês. Logo que ele gerou esses dados, a primeira provocação que eu fiz a ele e a Aline, que a gente trabalhamos juntos, né, no grupo de pesquisa, a provocação foi a seguinte: se no Nordeste nós temos o maior número de estabelecimentos, 37,8% dos estabelecimentos do Brasil com criação de suínos estão no Nordeste. Porém, boa parte do número de suínos, do plantel desses animais, está na região sul. E a provocação que eu fiz para eles foi a seguinte: vamos supor, né, numa hipótese muito remota e que isso não ocorra, que a gente tenha um caso, uma ocorrência de peste suína aqui no Brasil e tenhamos que realizar o abate dos suínos. Qual vai ser, ou como vai ser o impacto do abate de suínos para essas duas regiões? O que vai distinguir? Qual é a região que vai ser menos pior ou que vai reagir melhor? E a reação deles é que seria pior no sul, né? Porque a gente tem o maior número de suínos. E o que eu os convido aqui também a pensar é que talvez não. Talvez o Sul, por ser um sistema integrado de indústrias, que tem seguros, que tem uma forma de repor esse plantel rapidamente e tenha garantias para esses produtores, em caso de um surto, né, da doença, tenha um impacto, talvez, isso é apenas uma suposição, menos agravante do que no Nordeste, que a gente tem 37,8% das propriedades que vivem e dependem, talvez, do consumo dessa carne, né? Que dependem do consumo desses animais como subsistência. Então, a questão é essa: qual seria o impacto menor ou maior? Se a gente vai olhar em volume de animais, ok, poderia olhar friamente para a região sul, mas se a gente vai olhar o número de pessoas por trás da atividade e o número de pessoas que dependem para a alimentação desses animais, dos seus subprodutos, talvez o Nordeste teria um maior impacto. E aí, aqui, só para ilustrar também, também gerados pelo Gabriel, esses dados, eu destaquei aqui em amarelo a proporção de estabelecimentos com suinocultura que são da agricultura familiar. E aqui a gente já tem uma outra questão que pode provocar nossas reflexões aqui no grupo. Se a gente tem boa parte, por exemplo, na região sul, 85% das propriedades que desenvolvem suinocultura são da agricultura familiar, eu sempre me pergunto e sempre tento me colocar no lugar desses produtores. Quando a gente contesta ou critica qualquer sistema produtivo, sistema intensivo de produção, a gente está criticando essas pessoas que muitas vezes não tinham escolha ou estão reféns da indústria. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai pensar nessa dinâmica da crítica e se colocar no lugar desses produtores que talvez são tão mais reféns do que nós, consumidores, na hora de produzir e escolher os sistemas de produção que eles vão adotar.
E a questão é, então, afinal de contas, quais são as pecuárias do nosso Brasil? Quais são os sistemas de produção que a gente tem, reconhecendo e partindo do pressuposto da diversidade de formas de produção, de ambiente, de clima, de cultura que nós temos? E aí, me recordo muito de uma experiência que eu tive quando fui consultora para um projeto financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que a gente desenvolveu ações pensadas por bioma. Por muito tempo eu pensei que talvez uma ideia interessante de políticas públicas poderia ser pensar ações e culturas a partir da diversidade dos biomas. Pois bem, o fato é que eu me deparei com muita diversidade dentro dos biomas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Por mais que a gente tenha, por exemplo, o bioma Mata Atlântica, que está parte no Rio Grande do Sul e parte na Bahia, a gente tem uma diversidade gigantesca aí de cultura, de hábitos culturais. Então, pensar um mesmo projeto, uma mesma ação de desenvolvimento, levando em conta apenas biomas, pode ser bastante desafiador. Então, a gente tem essa diversidade cultural, a gente tem essa diversidade de biomas que vai atribuir, vai impactar especialmente em questões climáticas, ambientais, de relevo, no que diz respeito às atividades produtivas desenvolvidas ao solo. E partindo disso, a gente pode encontrar pecuárias no Brasil como essa, que é uma pecuária de Sergipe, no interior do município de Nossa Senhora da Glória, são a 120 quilômetros de Aracaju, em que um produtor vive, tem sua renda, sua família, produzindo queijo de vaca. E aí vocês notem a situação da lavoura desse produtor em um cenário que não chove, que não tem chuva. E esse produtor sobrevive e se reproduz cuidando e trabalhando com a pecuária de leite, e alguns produtores também dessa região trabalham com a caprinocultura produzindo queijo. E aí, esse é o produtor do qual eu estou me referindo, que autorizou a liberação do uso da sua imagem, e esse é o restante do que sobrou da lavoura de milho que ele utilizava para fazer silagem para os animais. E o que eles utilizam hoje, então, é palmas, uma adaptação, um melhoramento feito pela Embrapa, que tem ajudado esses produtores. Ao fundo vocês podem ver um pouco desse cultivo, e esses produtores têm um cuidado e um respeito gigantesco com os animais deles. Então, a gente não pode generalizar que a nossa pecuária no Brasil é apenas uma pecuária de desmatamento. É uma pecuária que tenta produzir até mesmo em situações que não chove, que não tem qualidades e condições mínimas, né, para a produção. E aqui um outro exemplo também de Sergipe, que é o Marcos Felipe. O Marcos Felipe é um zootecnista, estudante de mestrado também de Sergipe, e ele tem buscado produzir e agregar valor a um produto específico. E ele tem produzido queijo à base de leite de cabra, né? Ele tem feito vários subprodutos, comercializado, buscando fazer um marketing digital, agregar valor e principalmente estimular cadeias curtas, né, em mercados locais. E aí a gente também tem esta pecuária. Essa foto foi retirada durante uma atividade de campo no ano passado, eu estava com a Daniele Wagner, que está aqui também na aula. Foi uma foto tirada em Santarém, no Pará, de uma área que antes nós tínhamos floresta. Essa área foi completamente desmatada para retirada de madeira. Então esse é um dos principais processos e caminhos, né? O que se faz, qual o caminho dentro da floresta amazônica? A gente tem o desmatamento para retirada na madeira. Então esse é a primeira extração dessa paisagem. Retira-se a madeira e, como não se tem condições de entrar imediatamente com lavoura e maquinário, colocam-se bovinos, então, nessa área, para que eles façam o restante da limpeza, né? Do que a gente diria de limpeza dessas áreas. Posteriormente, essa terra, então, esse solo vai ser preparado e aí sim realizado o plantio das lavouras. Mas estudos já têm apontado, né, que há um esgotamento desse solo, esse solo ele não é preparado para o cultivo de lavouras, e quando isso ocorre, decorridos 10, 15 anos, depende muito de região e de contexto, retorna-se então a bovinocultura.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a bovinocultura, ela tem sido usada como um meio para a ocupação dessa região e não necessariamente como um fim, como muitas das reportagens, enfim, como a mídia, como o lobby da indústria aí de cereais e de mercados vegetarianos tem sugerido e indicado. Nós estamos falando de uma atividade que é utilizada como um meio para um fim maior, que é para a produção de lavouras. E aí eu apresento aqui para vocês alguns dos textos, né? No fim da nossa aula eu vou repassar para vocês todo o material que deu base para fomentar vários dos dados que eu apresentei aqui. Mas aí reforço o que já foi falado por outros colegas, né? Os dados apresentados pelo Raoni, que inclusive na live que ele participou com o pessoal da sociologia, essa foi uma das questões que foi feita a ele, e ele sinalizou justamente ao encontro dessa sequência, né? Mas também sugiro uma edição especial que saiu da revista Agricultura Familiar, Pesquisa e Desenvolvimento, saiu esse ano, especificamente falando sobre a diversidade da pecuária, né, em todo o Brasil, né? E um texto que foi publicado esse ano, produzido por mim, pelo professor Paulo Vaquil, sobre mudanças, né, na pecuária, especialmente no Pampa, que fomentam um pouco disso. E aí por quê? Porque a gente está falando de uma região que está sendo desmatada para a entrada de pecuária, depois a entrada da lavoura, enquanto a gente tem uma região no Brasil, na verdade tem várias, mas uma em especial, que é o bioma Pampa, formado por pastagens naturais, propício à criação pecuária, e está acontecendo o que com eles? Estão retirando o bioma e aquela diversidade florística e ambiental para a entrada de lavouras, né? Então a gente está deixando de explorar e valorizar recursos naturais riquíssimos que a gente poderia estar explorando mais. E aqui eu retomo essa imagem para chamar a atenção para vocês com relação ao fundo dessa imagem. A gente vai ter um confinamento, né, de bovinos, mas lá ao fundo a gente tem uma lavoura. E o que nós temos identificados em vários estudos é que nós temos pecuaristas e pecuaristas. Nós temos pecuaristas que investem única e exclusivamente e desenvolvem a atividade pecuária. Agora a gente também tem produtores, agricultores e lavoureiros que passam a desenvolver a atividade pecuária porque tem resíduo nas suas lavouras. E esse resíduo pode ser uma alternativa de renda adicional. Então, a pecuária não é a principal atividade para muitos desses produtores. Talvez esta pecuária que vocês estão vendo na imagem, talvez nem tenha sido a principal atividade produtiva desse produtor, mas ela se tornou uma atividade adicional porque a lavoura apresenta resíduos e ele passou a utilizar esse resíduo para a criação de animais. E aí, adentrando um pouco na experiência do Sul, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, a marcação aqui no mapa é do território que pertence ao bioma Pampa, tá? O bioma Pampa é um dos biomas que mais recentemente foi reconhecido, né, pelo mapa, né, e pelo Ministério do Meio Ambiente, que foi em 2005 apenas. E esse bioma está sendo completamente suprimido. E aqui na imagem a gente tem desflorestação, né? Como se fosse uma floresta, mas é uma floresta, é uma savana, é uma área de pastagens, mas com pastagens rasas. E o que a gente tem identificado, que vários estudos têm apontado, é a supressão dessa paisagem e uma redução da pecuária para áreas de solos mais acidentados. E é nesse cenário em que eu realizei boa parte das minhas pesquisas, mestrado e doutorado, e foi nesse cenário também, a partir desses estudos com pecuária, que nós produzimos o livro que está aqui sinalizado no slide, e é um e-book online, né? Então é um livro que pode ser acessado online, que se chama Pecuária Familiar, né? No Rio Grande do Sul, História, Diversidade e Dinâmicas de Desenvolvimento. Foi produzido, então, por mim, pelo professor Paulo Vaquil, pelo professor Márcio Nesp, pelo pesquisador da Embrapa, Marcos Borba, que tem uma vasta atuação nesse tema. E aí, nós estudamos, e com esse livro foi
consolidado, né? Ele é um marco também importante nos estudos sobre pecuária, quando a gente reconhece que existe um sistema produtivo e produtores que desenvolvem e se reproduzem socialmente, desenvolvendo principalmente a criação de bovinos e ovinos. E não tem produção de lavoura, a tradição é o principal motor e motivo deles desenvolverem essa atividade. Eles têm uma relação de coprodução com a natureza, então todas as suas ações, escolhas produtivas e mão de obra familiar, enfim, sempre são pensadas com relação à natureza e às pastagens. E a gente está falando de uma pecuária que tem mais de 300 anos realizadas nessa paisagem aí, de campos naturais, à exceção, claro, como vocês podem ver ao fundo, não sei se fica tão nítido para vocês quanto está aqui para mim, mas há uma plantação de acácias e eucaliptos nessa região, porque foi uma região por muito tempo considerada atrasada ou pouco desenvolvida, porque tinha pecuária. Então se imaginava que essa pecuária era atrasada e desenvolvida e a paisagem de pastagens, né, de campos naturais, era considerada improdutiva. Acreditem se quiser. E aqui a gente tem um produtor, o seu Severo, lá de Dom Pedrito, que é um grande conhecedor, um grande sábio com relação às pastagens naturais. E quando eu falo em pastagens naturais, eu estou falando de um campo que não há cultivo de pastagens. Eu estou me referindo a mais de 500 espécies entre gramíneas e leguminosas que fazem parte dessa dieta. E para vocês entenderem um pouco o quanto isso é diverso, eu apresento para vocês um produtor na França, feliz, me mostrando e me contando que a pastagem dele esse ano ele tinha conseguido recuperar e ele tinha aproximadamente entre 5 e 10 espécies nativas, enquanto aqui no Rio Grande do Sul, enquanto lá no Rio Grande do Sul a gente está falando de mais de 500, né? O dado aqui do Boldrini é 97, muitas outras espécies foram catalogadas, enquanto a gente está falando aqui de menos espécies forrageiras. E aqui tem algumas similaridades entre esses dois produtores que eu quero destacar. O produtor da direita é um produtor de pecuária de leite na França, e quando eu cheguei na propriedade dele, a gente foi visitar os animais, né, conversando, e me chamou a atenção que no meio do rebanho havia uma vaca, mas muito doente. Ela estava claudicante, ela estava magra, ela não estava em uma condição adequada. E aquilo me preocupou, então eu falei com a equipe que nós estávamos e disse, eu acho que tem um animal doente no meio do rebanho dele. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. E ele me contou que aquela vaca não era mais produtiva. Aquela vaca tinha ganhado vários prêmios na propriedade, tinha produzido leite, tinha sido campeã de várias feiras e exposições, e que ela já tinha terminado o período produtivo dela, e que ele não iria vender ela para o abate, porque ele devia respeito a ela, porque essa vaca tinha permitido que ele ganhasse vários prêmios. Então, a relação de respeito que ele tinha com aquele animal fez ele manter aquele animal na propriedade, mesmo ele sem gerar uma renda, mas com respeito a tudo que aquele animal fez. No outro caso aqui, do nosso produtor do Rio Grande do Sul, a situação foi que nós estávamos conversando sobre, quando eu fiz a pesquisa do doutorado, né, da venda dos animais, e ele tinha algumas vacas que não estavam mais sendo produtivas na produção de cria, então ele decidiu comercializá-las. Quando ele foi buscar os compradores, veio um comprador em que o destino seria o frigorífico. Esse comprador estava oferecendo 20 centavos a mais do que o outro comprador que pretendia não abater as vacas, mas ainda utilizá-las. Adivinhem para quem ele vendeu? Ele vendeu para aquele que pagou menos o valor da vaca, mas que não iria levá-la para o frigorífico. Por quê? Porque os dois têm um sentimento de respeito e gratidão. Então, toda vez que a gente fala em pecuária, sistemas pecuários e produtores, a gente tem que levar em conta que esses produtores, eles têm uma outra relação com esses animais. E aí eu adicionaria ainda a essa informação que a gente está vivendo hoje em uma sociedade que está cada vez mais urbanizada, né? A gente tem 85% das pessoas na cidade. E muitas vezes a gente olha de fora e não se coloca no lugar desses produtores e entende como é que é a dinâmica que eles adotam de produção.
e de relação com esses animais. Então, a atividade pecuária nessa região do sul, do Rio Grande do Sul, ela é desenvolvida sobre o bioma Pampa, o mesmo bioma que ocupa todo o território uruguai e parte do território argentino. E aqui eu trago um destaque, recomendo para quem tem interesse em conhecer pesquisas acadêmicas que mostrem o papel e a importância dessas pastagens naturais, da pecuária para conservar esse bioma, da pecuária para armazenar água no solo, da pecuária para preservar que os outros animais possam continuar vivendo em harmonia nesse ambiente, que vocês conheçam os trabalhos realizados principalmente pelo professor Paulo Carvalho, né, e pelo professor Naviger, que são 2 professores da URGS que têm pesquisado há anos esses serviços ambientais que a pecuária presta à região do Pampa. E somado a essa realidade que eu estou me referindo aqui do Pampa, a gente tem N experiências em várias regiões do mundo, né? O grupo de estudo do qual eu participo, né, o LifeLot, a gente tem estudado isso e registrado essas ações de serviços ecossistêmicos que a pecuária presta, né? E o diferencial dessa carne, entre outros fatores, eu estou falando de uma carne de animais de bovinos, ovinos e caprinos que consomem uma dieta com mais de 450 plantas, e é uma dieta que permite que esses animais tenham uma carga adicional de ômega 3 e ômega 6. Isso já foi reconhecido e é comprovado por vários estudos dentro da Embrapa. A Luísa Chaumenco, da qual eu utilizo essa foto aqui, eles também têm alguns estudos com relação a essa temática. E aqui estão alguns dos diferenciais, né, com relação a essa carne. E aí um dos primeiros pontos aqui que eu costumo falar é o aroma, né, o sabor que essa carne vai ter diferenciada. Por muito tempo, durante o meu período de estadia, né, no PGDR, eu fui responsável por realizar e conduzir os churrascos, né? Os churrascos do GEPAD, os churrascos de fim de ano, e em todos os churrascos eu procurava, nós sempre fizemos churrascos no PGDR, utilizando e fornecendo uma dieta variada, né, de itens para todos os gostos, né, então tinha um cardápio para vegetarianos, bastante diversificado, e é claro que os carnívoros todos comiam muito, né, porque todo mundo gostava dos componentes, né, dos nossos churrascos, e quando possível, eu buscava levar alguma dessas carnes do bioma Pampa para a gente provar, degustar, mas também falar que existem outras pecuárias, né? Então, também essa atitude da gente pensar churrascos que contemplem todo mundo, é essa a proposta da gente discutir. A gente não tem que excluir nenhum nem outro. Nós não estamos falando aqui de uma disputa entre um churrasco ser vegetariano ou um churrasco ter carne. Não tem espaço para todo mundo. A gente pode fazer, a churrasqueira é grande, então a gente pode fazer para todo mundo, sempre dá um jeito, né? Então, acho que esse é um dos pontos, né? Então, aqui mais uma imagem representando de que pecuária que eu estou falando, de animais bastante diversos. E aí apresento, se lá no início da nossa aula eu mostrei para vocês uma figura que mostrava o impacto ambiental de um pedaço de carne, eu quero mostrar a contrapartida de um estudo realizado pela Embrapa, que mostra o seguinte, que se um produtor tiver aproximadamente 50 vacas e 80 bezerros, esses animais, durante o ciclo deles, vão emitir aproximadamente 80 toneladas de carbono, a emissão de carbono. Nossos produtores lá do sul, de maneira geral, eles não utilizam trator, maquinário, porque são áreas bastante dobradas e acidentadas. Mesmo assim, eles inseriram nesse cálculo o custo da emissão, então, de gases do gás carbono, né, em equivalente a 32 toneladas. Porém, se esses animais forem criados em pastagens nativas, em pastagens naturais, a mesma área utilizada em que esses animais se encontram, a gente vai ter uma retenção, uma absorção de 500 toneladas de carbono. E aí, quando a gente faz essa continha básica logo embaixo, se a gente tem uma produção de 112 toneladas de gás carbônico, que é um dos gases de efeito estufa, né? E o solo, as nossas pastagens naturais retém 500, remove, né? Então 500 toneladas de carbono, a gente vai ter uma conta positiva.
A gente vai ter uma conta de uma pecuária que está prestando um serviço ambiental, mas que não está sendo bem remunerada por isso, e nem o produtor. Então, essa é uma das situações. E é nesse cenário que surge, então, a marca coletiva chamada Alto Camaquã, que é o território do Alto Camaquã. São mais de 500 famílias que fazem parte, são 8 municípios de produtores, de pecuaristas familiares que produzem carnes únicas em lugares únicos. E essas montanhas que vocês veem aí nas fotos foram registradas, inclusive, num documento das montanhas mais bonitas e únicas do mundo, num compilado, né, num evento há algum tempo que houve na China, né? Então é uma pecuária que se adapta a essa paisagem, não são solos planos, são solos acidentados, e é uma paisagem turística lindíssima dessa região do sul. E aqui entra uma grande questão. Eu estou apresentando aqui para vocês a mesma carne desses animais em uma parceria do Cordeiro Cacimbinhas com o Alto Camaquã, porque um dos grandes desafios quando a gente vai pensar pecuária sustentável é pensar a questão sanitária e a questão de abate e de legalização. Esse é um dos grandes desafios em torno desse mercado de carnes sustentáveis. E aí a pergunta é, por que eu não encontro no mercado aqui do Paraná, por exemplo, aquela carne que eu acabei de mostrar para vocês, e essa carne dessa origem de pastagens naturais, mas eu consigo encontrar essa carne, que, segundo a indústria, é de boi verde, é de boi criado em uma pastagem de um único pasto, que eu poderia chamar de uma monocultura, né? Porque é uma única pastagem cultivada, mas essa carne eu consigo encontrar no supermercado, né? Então a gente tem um desafio gigantesco aí de oferecer aos consumidores a possibilidade de escolha. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês algumas experiências globais. Vi que o tempo correu mais do que eu imaginei. Aqui é uma exposição, é um supermercado, uma gôndola de supermercado na Itália, e nós estamos vendo aqui uma estampa de um boi e a raça Chianina. O que a Itália tem feito, seguindo muito uma orientação da ONU, é resgatar raças tradicionais de diferentes lugares do mundo. O Chianina e é ainda uma raça tradicional de uma região, da região de Umbria, da região de Perúdia, e é uma raça que estava se perdendo. Então os produtores resgataram, e é impressionante como ela teve uma grande aceitabilidade, é uma carne magra, e é encontrada em todos os mercados da Itália. Então tem esse reconhecimento, essa identidade com relação ao registro de uma raça específica. E aqui eu dou destaque a como eles apresentam essa carne no supermercado. A gente tem aqui o rótulo da carne, né? E vocês podem ver, eu destaquei aqui, a gente tem um destaque que é um animal que não tem alimentação por organismos geneticamente modificados, porque para eles isso é muito importante. Você tem a informação de onde nasceu, ou seja, esse animal dessa carne nasceu na França, mas ele foi criado na Itália, foi abatido e processado na Itália. Processado especificamente no matadouro, né, ali desse supermercado. E aí aqui, inclusive, uma sugestão da professora Kátia durante essa semana que a gente conversou, de um texto que saiu no The Guardian, né, que fazia a seguinte crítica, né, da fazenda fábrica, ascensão imparável do frango americano. E eu destaco ali em vermelho que a gente, né, apesar de ter mais de 500 raças de galinhas mundo afora, a gente consome, infelizmente, a mesma galinha em todos os lugares do mundo, porque é a mesma raça de galinha. E é aqui, nesse sistema de produção, que a gente, sim, tem uma brecha, tem um perigo gigantesco de acontecer outras pandemias, porque a gente não tem diversidade de espécies, a gente tem uma mesma espécie que não tem resistência, a gente tem animais que estão recebendo uma carga gigantesca de antibióticos e não hormônios, porque na criação de frangos não há hormônios, é um sistema de produção muito curto, mas há algo mais grave que antibiótico. Por quê? Porque esses animais crescem de uma forma tão acelerada que o coração não dá conta de bombear. E se você não der um medicamento para ele não infartar, esses animais vão morrer. Então é isso que a gente está comendo dessa carne. E aí qual a opção diante dessa carne? É a gente buscar mercados locais, a criação de aves e carne de galinhas orgânicas. E aí é o desafio. Como é que a gente regulamenta isso? Como é que a gente pensa isso?
Aqui é apenas para sistematizar, na sequência eu vou dizer com relação ainda às raças. Essa aqui é um dos resultados da minha tese com relação aos mercados da bovinocultura, porque existe um emaranhado muito complexo, os produtores não vendem só para um canal, eles escolhem, eles vendem no mesmo ano, distinguem os seus animais e vão vendendo para diferentes canais por relações de confiança, né, que faz eles estabelecer esses mercados. E diferente... no sul do Brasil, a gente tem o mesmo processo ocorrendo como nas aves. A gente tem identificado uma homogeneização dos rebanhos, muito por interesse da indústria, né, de padrão. A gente tem um predomínio crescente da raça Angus crescendo nessa região, enquanto na ovinocultura, que é uma atividade que não tem sido tão destinada com fins comerciais, né, elas são mais com foco para o autoconsumo. E aqui um exemplo de como se pensa uma pecuária ou como se associa essa imagem de forma diferente. Aqui é um leite que na embalagem à esquerda vocês podem ver, eles já fazem um destaque, uma referência a 100% Umbria, então eles estão associando a uma região da Itália, e mais do que isso, não é uma caixinha de leite como no Brasil, em que a gente tinha uma vaca e uma pessoa ordenhando. Aí depois tiraram a pessoa ordenhando porque as pessoas começaram a ficar com pena que a vaca puxava as tetas da vaca, né, para fazer a ordenha. Aí depois tu tira a vaca também porque as pessoas olhavam para a caixinha de leite e ficavam com pena que tinha uma vaquinha ali e o leite vinha delas. E aí a gente esquece que não é só uma questão de ser uma vaca, tem uma pessoa que cuida dessa vaca. Existem pessoas que respeitam esses animais. E aqui é um exemplo como eles vinculam essa imagem de que há pessoa por trás dessa atividade. Como é uma cooperativa, né, a cada embalagem eles vinculam essa imagem do produtor ali, que é um leite feito por ele. Então, registram a foto de vários produtores para fazer essa divulgação. Aqui, à esquerda, tem uma garrafa de leite na Inglaterra, em Londres, em que eles colocaram as pessoas de uma forma divertida, com as botinhas ali, mostrando que tem uma família por trás dela, que tem uma família e que a vaca, inclusive, está procurando a família ali. E aqui em cima eu mostro para vocês uma criança que é em Minas Gerais, quem estava comigo, inclusive nessa atividade, foi a professora Fabiana Tomé também, quando a gente foi conhecer um pouco das experiências de produção de queijo em Alagoa, né, em Minas Gerais, e a relação que os produtores têm com esses animais. Aqui um outro exemplo de pecuária alternativa, e que eu sempre não posso passar esse slide sem contar uma história rápida, que do lado direito aqui vocês estão vendo um pote de carne suína orgânica, de suínos criados orgânicos, né? Que é um prato típico consumido principalmente pelos alemães e italianos na região sul. Na época em que não tinha energia elétrica, os produtores de suínos, eles abatiam os animais, fritavam esses animais no mesmo dia e depois armazenavam em grandes baldes, né, ou grandes tonéis, como uma forma de geladeira e conservar essa carne, né, já que não tinha energia elétrica. E eu nunca consumi isso, mas o meu pai, durante a infância dele, ele sempre produziu assim, a criação de suínos e o armazenamento da carne era dessa maneira. Pois bem, eu fui conhecer e provar essa carne, essa forma de produzir na França, porque lá eles têm o reconhecimento de que esse tipo de alimento é mais saudável do que outros tipos de carne processada. E uma coisa que eu acho que é muito interessante e que a gente tem que repensar aqui no Brasil, por que a gente tem que desassociar a imagem dos animais à carne? A gente vai no supermercado e vai adquirir carne, não tem uma foto que associe o animal, como tem nessa embalagem aqui também, lá da Inglaterra, de bacon com suínos. Por quê? Por que isso? Porque tem o interesse de desassociar, das pessoas olharem e esquecerem que é um animal. E eu acho que aí está o grande equívoco, porque a gente não pode desassociar. A gente tem que construir a imagem, o entendimento de que a gente tem que ter respeito pelo que a gente está consumindo e que aquela carne, um animal, foi abatido para que você pudesse consumir. Então, a gente acaba separando isso e tornando essa carne um objeto estranho e que não nos faz refletir sobre a carne que nós estamos pensando. E isso não é à toa, né? Já daqui a pouco eu vou encerrando.
Mas aí aqui um outro caso, né, na França, de como eles têm utilizado isso. Eles têm um registro, né, de terroir na região de Nantes, na França. Então, eles associam a tradição na atividade pecuária com a autenticidade de se fazer pecuária em uma região alagada com pastagens também naturais, né? Então, eles exploram isso. Na Itália, a gente tem uma outra atividade que é bastante explorada, que é receber, que é o agriturismo, né? Receber pessoas, famílias, especialmente do meio urbano, nas propriedades, para elas entender como é que é o sistema produtivo, como é que produz o leite, como é que produz o queijo, da onde vem a carne, porque as pessoas vão poder tomar a sua decisão sobre consumir ou não carne, os seus produtos de origem animal, quando elas entenderem e conhecerem esses sistemas produtivos. Aqui é um outro exemplo de um conjunto de propriedades na França, que eles tinham um leite orgânico e eles estavam com dificuldade de onde comercializar e escoar a produção. Então, um conjunto de produtores se uniu, organizou e criou uma cooperativa, e hoje eles conseguem negociar esse valor adequado, ter o produto no mercado local, né, fazer o abastecimento especialmente do mercado local. E essa foto aqui, que para muitos pode ser chocante, mas eu acho ela muito inteligente, assim. Você tem um porquinho deitado esbanjando ali, você tem uma galinha choca na esquerda, uma vaca tranquila, uma ovelha, e na vitrine do mercado, né? Isso aqui é a vitrine, é uma loja de carnes, é uma boutique de carne no país de Gales, e os animais estão ali. Então as pessoas vão olhar e elas vão associar que aquele bife, aquele hambúrguer que tá ali, é de uma vaca. Então tu tem que respeitar aquele produto. Tu não pode descartar, tem que ter esse cuidado, e que tem pessoas por trás da criação desses animais. Então são essas as questões que a gente tem que levar em conta quando a gente vai pensar pecuária, e não só essa pecuária que é agressiva, que desmata, mas uma pecuária que faz parte de um repertório cultural de muitas pessoas. E aqui essa foto para mim também é muito emblemática, são duas imagens diferentes. A do lado direito, com os pés de galinha, e a do lado esquerdo também, com os pés, galinhas, cabeça, olhos. E aí a gente se pergunta onde são essas fotos. A foto da direita, com as galinhas, com os pezinhos ali para fora, é do mercado público de Aracaju. A foto da esquerda são de patos à venda com pés, galinhas, olhos, na França. E qual a diferença disso? No Brasil, a gente nunca ia encontrar uma galinha com cabeça, bica, peno, olho, porque isso seria horrível para qualquer consumidor. Mas por quê? Porque a gente está desassociando essa imagem. Enquanto do lado esquerdo, a gente tem os animais ali como eles são, sem ter que ocultar ou esconder nada. Porque assim eu vou respeitar esse produto, e eu vou respeitar a origem e entender que para esse produto chegar ali, tem todo um processo de criação e de produção. E aí destaco também mais uma iniciativa, principalmente dos agricultores britânicos, que têm procurado repensar isso, associar a criação pecuária à criação de pastagens. E quando eu me refiro à criação de pastagens, eu me refiro a um serviço ambiental que essas pastagens prestam, que é preservar um ambiente para aves, para outros mamíferos, para outros animais. E aí uma contradição. A Europa é um dos países mais exigentes em exportação, né, em produtos que a gente envia. Mas a Europa tem um entendimento de bem-estar animal que, honestamente, difere muito do meu entendimento. Isso aqui, um animal preso por uma corrente confinado, é bem-estar animal para eles. Para mim, na minha avaliação, bem-estar animal é um animal solto na pastagem, podendo viver livremente e consumindo. Mas não, isso aqui é entendido como bem-estar animal para eles. E isso aqui também. Talvez vocês não consigam reparar, mas é uma búfala, tá? E se vocês olharem mais atentamente, não foi limpado o curral há algum tempo, porque a quantidade de esterco vai até o joelho desse animal. E se vocês repararem nas costelas amostras, dá para ver o quantos esses animais estão tendo problemas de doenças sanitários, imunidade baixa, estresse.
Isso aqui sim é um sistema para se questionar o que é bem-estar animal. E bom, aí se a gente, aqui é um filhote de búfala, né? Se a gente for pensar bem-estar animal, a gente tem uma agência que regula isso no Brasil, a gente tem inclusive um aplicativo que a gente pode acessar os produtos e as propriedades rurais no Brasil, que tem certificação de bem-estar animal. Essa certificação, ela acompanha a carne, e aí aquele grande problema do Brasil aqui com relação ao consumo de carnes e produtos de origem animal. É uma cadeia ainda muito fracionada que a gente não consegue controlar isso. E eu não poderia deixar de sugerir aqui para vocês, eu estou quase encerrando, um vídeo bastante curto, são 18 minutos, que é de um chefe de cozinha, o Dan Barber, tá? Ele vai falar de um vídeo bastante breve, como ele se apaixonou por um peixe. E ele vai contar um sistema produtivo de peixe sustentável. Eu recomendo fortemente que vocês vejam esse vídeo. É hilário e é muito instigante quando a gente vai pensar sustentabilidade para consumir carnes, né? E, bom, lá no início eu disse que dessa crise a gente teria oportunidades, né? E eu não poderia deixar aqui de dizer do nosso Uruguai, nosso amigo vizinho aqui, nosso país vizinho, que tem todo o seu bioma, todo o seu território, o bioma Pampa, o quanto eles se preocupam com isso e o quanto eles reagem a isso, né? Quando eles têm uma barra, né, formada de pastagens, né? Eu acho esse logo deles muito inteligente, né? Da natureza para a mesa, né? E aí o Uruguai, ele é tão preocupado com isso, com tomar esse cuidado com essas generalizações com relação à pecuária, que há poucos dias a ONU fez um comunicado fazendo uma crítica à produção pecuária e sinalizando ela como um impacto no efeito estufa. E o Uruguai, poucas horas depois desse Twitter aí da ONU, produziu um manifesto rapidamente, reforçando que isso gera muitos mal-entendidos, né? E ainda reforçando que o campo natural presta uma série de serviços ecossistêmicos e que a gente tem que tomar cuidado ao falar de pecuária para não generalizar essa pecuária que eles estão se referindo. E aí tem uma outra iniciativa também, ganhando força ainda no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é a Aliança de Pastiçal, que é uma aliança de produtores, de pessoas dos Estados Unidos e do Canadá, que começaram a perceber que os animais, as aves que migravam para a região sul do continente, não estavam retornando na mesma quantidade para a região norte do continente, né? Então eles identificaram que elas não estava havendo um problema no contexto de reprodução delas, que era o ambiente do bioma Pampa. Então nisso surgiu a Aliança del Pastiçal, que tem uma série de iniciativas e incentivos não governamentais, recursos para incentivar a pecuária na região sul do continente americano, porque preservando a pecuária e preservando os pampas se conserva então essas espécies. E aí, outra experiência de sucesso é o território Alto Camaquã, né, que é um dos casos. O outro caso é a pecuária sustentável do Pantanal, que o WWF tem legitimado ela, e aí eu destaco um dos pontos que o WWF coloca em destaque, que é tradição pantaneira. Eles estão respeitando o modo de produção e o modo de vida, né? E globalmente, né, o que a gente tem feito, a rede da qual eu participo, né, que pensa a pecuária e o desenvolvimento local, né, a gente tem estudos em vários lugares do mundo, né, em vários continentes. A gente também tem uma iniciativa do ILRI, né, do Instituto Internacional de Pesquisas Pecuárias, que tem feito campanhas com relação à prevenção das próximas pandemias, principalmente por doenças zoonóticas e como quebrar essa cadeia de transmissão, né? E outras tantas campanhas, principalmente fazendo a gente pensar que a saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal. Então, o que os animais consomem está diretamente relacionado ao que nós consumimos. E está em curso agora, para quem tiver interesse, eventos preparatórios, eventos regionais, para pensar uma nova agenda global de sustentabilidade pecuária. O evento vai acontecer de 14 a 18 de setembro, mas estão ocorrendo eventos paralelos em vários continentes, então vocês podem entrar no site, eu vou passar, dá para acessar, acompanhar esses debates, quem tiver mais interesse em conhecer um pouco do que
está sendo discutido. E a chefe, né, Paola Carosella, que recentemente teve um debate aí, é uma das importantes ativistas para colocar informação, para disseminar informação e fazer questionamentos para que as pessoas reflitam sobre, especialmente sobre que carne elas estão comendo, né? E aí ela ela retuita aqui uma postagem do jornal O Globo, né, que vai falar de comida impressa em 3D, né? E aí ela questiona, né, comida do futuro, né? Continuemos assim e o futuro vai ter gosto de papelão, né? E aí as pessoas vão reagindo, né, que isso não envolve sacrifício animal. E aí ela vai questionar, mas isso é feito de alimento ou de commodity, né? Isso é feito por pessoas ou por máquinas, por famílias. É isso, essas provocações de que há pessoas por trás dessa atividade. E por fim, né, ela ainda questiona, é uma agricultura local? É uma agricultura que respeita a cultura? Então as provocações que ela faz é um pouco do que eu procurei fazer aqui ao longo da nossa aula. E aí alguns dos desafios para encerrar. A gente tem desafios com relação às questões sanitárias, né, para abatedouros que se adequem. A gente tem uma cadeia ainda fracionada, então precisaria repensar isso. A gente tem uma diversidade de sistemas produtivos no Brasil e reconhecer e valorizar esses sistemas produtivos pode ser uma alternativa para a gente respeitar essa diversidade, né? Informar os consumidores, esse é um dos pontos mais importantes, especialmente que a relação entre como o animal é criado e a qualidade da carne que vai ser recebida, né? A gente tem um desafio com relação à certificação sustentável, né? Protocolos que sejam adequados para diversas realidades. A gente não pode ter um protocolo nacional, não tem como, a gente tem um Brasil muito diverso, né? E aí, a oportunidade, né, esse seria como é que a gente oferece esses produtos para os consumidores e como é que a gente oferece a opção de escolha para quem quer comer carne. Se a pessoa quer comer carne, que ela possa escolher que carne ela está consumindo, né? E que a gente possa respeitar e valorizar cada vez mais os saberes locais das pessoas que trabalham com pecuária, principalmente. Acho que é isso. Para encerrar, eu diria que essa charge da Mafalda, ela representa um pouco do que é a ideia, né? Tá a Mafalda e o pai dela, né? O pai dela está observando 2 vasinhos de flores, então ele fala para a Mafalda, né? Desculpa. Então, essa flor não floriu, no entanto, recebeu água, luz e adubo. Não sei o que faltou. E a Mafalda, muito esperta, aumenta o seu tom de voz e grita, a primavera chegou, né? O pai dela não entende, a flor passa a florir e ela sinaliza, faltou informação. Então, essa flor estava precisando de informação para florescer, para receber sua escolha. Então, é isso, fico à disposição para as perguntas. É difícil sistematizar alguns anos e algumas experiências aí em poucos minutos. Não poderia dizer que sim, não só estudo carne, mas também faço churrasco, também ofereci alguns workshops de como fazer churrasco para as mulheres, porque esse também é um espaço que as mulheres têm que ocupar. E um brinde adicional aqui, 2 brindes adicionais, na verdade, de quando a gente vai consumir carne, como a gente escolhe uma carne. Existem alguns elementos aqui, e um deles é o marmoreio, a parte de cima aqui, do lado esquerdo, é uma imagem de uma raça específica, que é o Wagyu, é uma carne bastante macia, enquanto a carne bem vermelha, sem nenhuma forma, nenhum fio de gordura no meio, vai ser uma carne não tão saborosa e um pouco mais rígida, né? E por fim, aqui é um dos fechamentos, como a gente escolhe uma carne criada a pasto. A grande diferença está na coloração da gordura. Quando a gordura for amarela, vai ter carotenoides nessa produção. Então, a carne com gordura amarela é uma carne de um animal criado a pasto. Fica a dica aí para os consumidores atentos. Muito obrigada!